Acompanha aí. Uma amostra de um elemento não identificado tem as seguintes propriedades. 1. É sólido condutor a temperatura ambiente. 2. Forma um óxido ácido. Olha o que a gente acabou de falar. 3. Um de seus elementos é um líquido incolor e apolar. Então, vamos repetir a questão para que a gente possa resolver. Uma amostra de um elemento não identificado tem as seguintes propriedades. É um sólido condutor à temperatura ambiente. Então, no ambiente é sólido, não é líquido, nem gás, não pode ser aí o oxigênio, que na temperatura ambiente, né, em nossa pressão ambiente, nós temos ele no estado gasoso, e aí está dizendo que é um sólido, tá? Forma um óxido ácido, então eu já sei que se é um óxido ácido, tem a presença no elemento e o oxigênio. E esse elemento não pode ser um metal, porque se formou um óxido ácido, eu tenho que ter um ametal, tá certo? Um de seus cloretos é um líquido incolor. Aí ele continuou. O elemento muito provavelmente é. Aí colocou o sódio, que é um metal da família 1A. Nós vimos que o sódio com oxigênio, né, ele forma um óxido básico, porque forma uma base na presença de água. Então não pode ser. Colocou aqui o bromo e colocou aqui o fósforo, tá certo? Colocou o bromo aqui da família 7A, ok? Que na temperatura ambiente é um gás. E eu tinha aqui o fósforo e tinha aqui o carbono. Só que ele falou que forma um óxido ácido, tá? E um de seus cloretos é um líquido incolor apolar, tá? Muito conhecido, que é o CCl4, que é uma molécula polar. Toda molécula que tem aqui AX4, ou seja, 4 elementos iguais e que tem um elemento central que não sobra elétron, nós temos uma molécula apolar por assimetria, tá certo? Desde que o elemento ligado a esse A aqui não sobre elétrons no seu átomo central, todos sejam ligantes. Então, um cloreto CCl4, tá certo? Caracterizando uma molécula apolar, ok? Vocês pegassem o fósforo aí, ia sobrar elementos no átomo central. Então, eu tenho aí como opção a letra A, o carbono, beleza? Próxima questão, acompanha aí, ó. Mais uma vez aí, ó, mais de 700 aulas gratuitas, é só acessar o meu blog, tá aí, ó, profluiscarlos.blogspot.com. Nós temos mais de 700 aulas, aula minha de física, de química, com alguns dos melhores professores de Natal, todas as disciplinas, português, inglês, geografia, história. Tá certo esse site aí, e a gente agradece os mais de 500 mil acessos a vocês, vestibulandos, que nos prestigiam. Vamos agora para mais uma questão do dia a dia. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale na ordem encontrada a alternativa correta. Aí deu aí algumas substâncias que é importante que vocês conheçam. Ah, professor Luiz Carlos, eu não conheço todas, mas você tem que conhecer. Sempre numa prova de química, se ele botar aí umas 5, pelo menos 3 ou 4 a questão do dia a dia que você tem que conhecer, tá? Então, por exemplo, nessa questão aí, você não poderia deixar de conhecer o monóxido de carbono, né? É o gás que sai a queima completa sai CO2, como nós vimos há pouco tempo, e a incompleta sai o CO, o monóxido de carbono, que é muito tóxico, tá certo? Tem também aqui, ó, o gás hidrogênio, que é do nosso dia a dia, tá? Que você, no mínimo, tem que conhecer esses dois, ok? Tá aqui o óxido de nitrogênio e vamos para a opção. Então, ó, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale na ordem encontrada a alternativa correta. Aí ele deu aí as alternativas corretas. Então, primeiro, gás inflamável obtido pela eletrólise da água. Tá? Um gás que é muito inflamável, que vocês aprenderam até na aula de história, né? Naquela parte de balões, é o gás hidrogênio, que era aquele que a gente utilizava muito no dia a dia, super inflamável, tá certo? A vantagem de usar ele é porque na queima dele, ó, do H2, na combustão, vai liberar simplesmente vapor d'água. Diferente da gasolina, que tem carbono e hidrogênio, quando a gente queima a gasolina no nosso carro, por ter carbono, é um hidrocarboneto, a gasolina, ela forma CO2, que é o gás carbônico, e o vapor d'água. Então, a gasolina é um
combustível poluente, porque lança CO2, tá certo? Então, gás inflamável obtido pela eletrólise da água. A eletrólise da água, para cá, para cá, para cá, é a quebra da água, tá? E na quebra da água sai o H2, ok? Então, vocês podem observar, temos aulas aí no nosso blog dessa parte também de eletrólise. Você já pode assistir, vamos ter aulas até o final, até o último dia aí do vestibular. Tá aí no nosso blog, acompanhe essas aulas, procure lá, eletrólise. Vamos para a telinha de novo aí. O segundo, ó. Molécula envolvida em diversos processos biológicos, vasodilação e considerado também um poluente ambiental produzido pela queima de combustíveis fósseis e de cigarros, ok? E de cigarros. Então, pessoal, essa parte aí vocês já viram também, né? Nós teríamos no caso aqui os óxidos nítricos, né? Vocês aprenderam aí no dia a dia, que são substâncias que também são produzidas pela queima de combustíveis fósseis e de cigarros, tá certo? Então, ó, nós temos aí como opção o primeiro 3, o segundo 4, tá certo? E nós vamos ter aqui nessa letra, no número 4, o óxido nítrico. Lembre também que quando ele diz é produzido na queima de combustíveis fósseis também, né? É porque esse nitrogênio, por exemplo, na queima até mesmo da gasolina, no nosso carro, que só tem um hidrocarboneto, a gasolina, só tem carbono e hidrogênio, mas vocês lembram que na queima com ar, e no ar tem oxigênio e também tem nitrogênio. Esse nitrogênio termina reagindo com oxigênio na queima, tá? E sai pelo vapor do carro, também sai esses óxidos nítricos, tá certo? Então, que termina, como eu disse, reagindo com O2 e produzindo ozônio aqui na nossa proximidade, aqui na superfície terrestre, o que é muito prejudicial para o nosso dia a dia. Então, lembre-se que, deixa eu só apagar, se perguntarem a vocês de onde é que vem o NO, que aparece muito, ele vem nos motores de combustão do dia a dia, porque ele pega o nitrogênio presente no ar e devido àquela pressão que tem lá no motor, né, no cilindro, tá, com a queima, termina formando esses óxidos nítricos, que é muito perigoso, tá, e forma também, reage depois com o oxigênio, formando o ozônio que fica aqui embaixo, prejudicando. O ozônio é bom lá em cima. Tem uma aula só sobre a camada de ozônio, eu acho que amanhã já entra aí no nosso blog. Pode ser explorado, vocês dão uma olhada aí, vestibulando. Tá certo? Aí vem aqui, ó, gás incolor, o terceiro parênteses, gás incolor, inodoro e altamente tóxico por se combinar fortemente com o cátio Fe+2 da hemoglobina, prejudicando o transporte de oxigênio no sangue. Então, esse aí você tem que conhecer, que é o monóxido de carbono, tá? 5. Então, eu teria aqui, ó, 3, 4 e 5 o monóxido de carbono. Aí o 2 aqui, vocês vão encontrar, tá? Pela opção também, mesmo quem não tivesse muito conhecimento, né? Mas vocês obteriam aí como resposta para essa parte aqui do gás incolor, costuma ser utilizado para obtenção de álcool comum quando tratado com ácido sulfúrico, lá das reações orgânicas, né? E vocês lembram dessa parte aí, que eu teria aí, né, no caso, 2 carbonos, tá certo? Ligado a 4 hidrogênio, cada um com 2, né? E nós teríamos aí uma ligação dupla, tá certo? O que caracteriza aí no caso, o meteno, ok? Então, nós teríamos aqui 2 e, por último, teríamos 1. Então, a opção correta seria 3, 4, 5, 2 e 1.